Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje, em Dois Dedos de Conversa, iremos ter o arquiteto Ricardo Camacho, nosso colaborador habitual, e um convidado especial, a saber, o economista Serafim Raem, fundador da Iris e cofundador da Quercus, figura muito ativa nos anos 70 e 80, presumo eu, contra a plantação selvagem de eucaliptos por todo o nosso país. Bom dia a ambos, a Ricardo e ao Serafim. Hoje o tema que vamos falar tem a ver com as árvores, tem a ver com o arvoredo urbano. Eu passo a palavra ao Ricardo Camacho. O que é que lhe apraz dizer sobre este assunto tão importante para todas as cidades, as árvores? Eu acho que este tema, especialmente aqui na nossa região, acaba por ser muito relevante por estes dias, não é? Principalmente com a operação em torno do Largo do Dique e da ligação viária com o Largo 1º de Dezembro em Portimão, não é? Sim. O Largo 1º de Dezembro, um dos últimos redutos das mais antigas árvores do espaço urbano em Portimão, não é? E, portanto, eu passava a palavra imediatamente ao Serafim, que tem feito toda a sua vida a tratar do arvoredo urbano e que hoje em dia, cada vez mais, acaba por ser fundamental e a consciência também acaba por ser maior em relação à importância. O problema hoje, Ricardo, é que a relação das pessoas com as árvores em algumas zonas e no meio urbano, por vezes, é muito conflituosa. As pessoas querem árvores, mas querem árvores no terreno do vizinho, não no seu. Evidentemente, quando me falas que há árvores que entram pelas janelas dentro, as pessoas também não querem necessariamente isso. Ainda que eu tenho visto cidades estrangeiras, na Holanda, Buenos Aires, onde o convívio e a tolerância, vamos chamar assim, das pessoas em relação às árvores, não tem comparação possível com o que se verifica aqui em Portugal. De facto, nós temos uma tradição arboricida e arborofóbica, vamos falar assim, e há de facto muitas pessoas que olham com desconfiança para a presença de árvores nas imediações das suas casas. É evidente que estes conflitos resolviam-se se houvesse por vezes uma planificação e uma atitude diferente por parte das autarquias, que são fundamentais neste tipo de problemática. Plantamos, de facto, árvores muito perto das fachadas das casas. Plantamos árvores a mais por contraproducente ou incrível que possa parecer este meu comentário. Eu ainda hoje fiz já 400 km, fui do Porto à Marinha Grande e regressei, e passei por largos, passei por alguns locais, não propriamente na Marinha Grande, mas noutros sítios para onde passei, onde num largozito, uma ou duas boas árvores resolviam o problema e parece que plantam árvores como quem planta couves, esquecendo-se que anos mais tarde elas vão crescer imenso. Recordo-me há bocadinho ter passado por uma bomba de gasolina na autoestrada, num terreno onde 2 bons pinheiros mansos resolviam o problema. Era plantar ali pinheiros mansos como se estivessem a plantar couves ou pincas. Ó Serafim, deixa-me só fazer uma pequena intervenção relativamente, muitas vezes, àquelas críticas e com sentido que se fazem relativamente às árvores plantadas no meio do passeio, que são um obstáculo a quem tem mobilidade reduzida e ao cidadão comum e geralmente aos idosos. Não existe muitas vezes um critério relativamente a fazer as coisas com um certo equilíbrio, sob uma certa lógica. Em Portugal assiste muito a isso. Muito. Estou-me a lembrar de uma cidade, ali na zona da Serra da Estrela, onde em passeios com 1 metro, quando muito largura, está metida, não dizer que metem, porque eu hoje acho que já não fazem isso, mas com árvores plantadas. Quem é que numa cadeira de rodas pode passar por ali? Mesmo uma pessoa que
vamos chamar-lhe normal, caminhando, tem dificuldades em caminhar ou com uma criança. De facto, um dos primeiros critérios que deveríamos ter na utilização das árvores no espaço urbano é que, se há espaço para uma árvore crescer em toda a sua plenitude, muito bem, devemos optar por plantar ali uma árvore apropriada. Se não há espaço para ter uma árvore bem conformada, bem estabelecida, então planta-se um arbusto, uma pequena árvore, um arbusto, ou reduzindo isto ao infinito, digamos assim. Se não há espaço para nada, claro, não se planta nada. Outra situação muito importante tem a ver que todos nós sabemos que cidades que têm espaços verdes, jardins e árvores, na força do verão, quando há calor, em termos de temperatura, elas conseguem amenizar um bocadinho e criar um microclima com espaços de sombra e mais aprazíveis do que cidades despovoadas de árvores. Isso é muito importante. Qual é o panorama em Portugal? Tem-se dado uma atenção a toda esta situação? As câmaras vão olhando com alguma receptividade em relação a isso, porque hoje, como sabe, fala-se muito em alterações climáticas e uma forma das cidades se defenderem dos picos de calor é estarem devidamente arborizadas. De facto, as nossas cidades precisam de ser mais e melhor arborizadas. O que não quer dizer... E melhor cuidadas, não é? Cuidar das árvores é importante. O problema dos galhos, muitas vezes, que entram pelas casas adentro... Não, queria mostrar o grande problema neste momento nas cidades. Olha, uma cidade que foge a essa regra é Marinha Grande, onde eu estive hoje, que tem de facto um património arbóreo notável, mas a generalidade das câmaras passou estes anos todos a podar de uma forma abusiva, violenta, pouco cuidada do ponto de vista técnico as árvores. E nós temos nas cidades muitas árvores que, de facto, tornaram-se inseguras. As pessoas julgam que por podar uma árvore e decepá-la, que a árvore fica mais segura. Não fica. Naqueles sítios de grandes cortes vão-se desenvolver áreas de apodrecimento da própria madeira e a árvore vai se tornar mais insegura, mais quebradiça. Portanto, é um erro essas podas violentas que ainda se fazem há muito tempo. Passei hoje por zonas em que vi as árvores completamente decepadas. Portanto, há muitas câmaras que continuam, e juntas de freguesia continuam com essa prática. Queria lançar aqui uma pergunta ao Ricardo Camacho, que ele, como é arquiteto, relativamente para além dos benefícios que as árvores têm, que nós já falamos aqui, no calor do verão conseguirem amenizar a temperatura e fazerem a síntese do carbono, não é? Em termos estéticos, qual é a sensibilidade de um arquiteto para a presença de árvores num meio urbano? A sensibilidade do arquiteto vai mudando e devia já ter mudado há muito tempo, numa relação muito concreta entre a ideia de uso, função, existência e a ideia de estética. Porque algo que é bonito é algo que é útil, é algo que é funcional, é algo que em limite faz sentido, não é? E essa dimensão tem que ser radicalmente alterada, não só entre arquitetos e projetistas, mas também no cidadão comum. E o tema central aqui é realmente, eu na minha opinião, há dois temas fundamentais. Um é a seleção das árvores, mudar dramaticamente de uma motivação estética para uma motivação natural, ou seja, a árvore é selecionada em função do seu valor naquele contexto, porque eu num contexto urbano consigo aferir do valor daquela árvore para o incremento de biodiversidade, para o aumento de sombra, a posição em que ela está numa rua muda completamente a sua competência e por vezes a seleção de árvores não tem em conta isto, não é? E por outro lado é aquilo que vocês há pouco falavam relativamente aos passeios, ou seja, a caldeira da árvore é fundamental e eu acho que a percepção que se criou de que pode existir uma árvore em pavimento impermeável, aliás, é uma ideia contra a natura, porque de alguma maneira nós temos que pensar que a árvore e que a base da árvore é ainda matéria orgânica e viva.
Portanto, Exato. em muitos desses casos que falam, nós temos caldeiras da árvore que, de alguma maneira, sufocam a base da árvore. Por outro lado, também dizer que as más práticas da construção civil e da construção de infraestrutura em Portugal não devem ser fator de julgamento da presença das árvores em espaço urbano. E o que é certo é que, em muito lado do mundo, a ideia de controle de crescimento das raízes, para onde as raízes podem crescer numa árvore em ambiente urbano, é uma ciência concreta, não é uma ciência desconhecida. E, portanto, em Portugal, continua a pensar-se que simplesmente eu tenho terra, planto uma árvore e depois vou meter calçada por cima. Ora, não é possível. Claro. Não faz sentido. Lançando a pergunta ao Serafim, mesmo nos minutos finais, Serafim, a nível de espaços verdes, jardins, como é que está o panorama nas nossas cidades? Possivelmente muito deficitário, não é? Muito deficitário, muito deficitário. Há de facto bons exemplos de bons parques, mas uma das coisas que me preocupa é que constroem-se novos parques dando demasiada, excessiva importância ao construído, ao cimento, ao mobiliário urbano. São necessários, mas eu não vejo nenhuma Câmara a fazer um parque que não tenha uma casa de chá, que não tenha um lagozinho. Eu preferia, digamos, mais natureza nos parques. Claro. E temos um exemplo muito recente das cheias que ocorreram na cidade de Lisboa. Em parte, grande culpa deve-se ao facto de impermeabilização do solo. Se houvessem mais jardins, mais solo permeável, se calhar parte das coisas más que aconteceram eram evitáveis. Absolutamente, absolutamente. Não somos nós que os dizemos, é o nosso saudoso arquiteto Ribeiro Teles, que há muitos anos diz isso, ele e alguns colegas do tempo dele, que há muito tempo vem dizendo que as cidades não podem estar impermeabilizadas, que é preciso vastas áreas de superfície de solo disponível para a água se infiltrar da chuva, algumas áreas de retenção da própria água para permitir uma sua infiltração, charcas, lagos, não é lagozinhos redondinhos, cimentados, com os peixinhos vermelhos e dois gansos lá no meio. Não, são charcas, são zonas naturais que possam ser desfrutadas pelas pessoas, pelos cidadãos das cidades, mas que permitam essa gestão da água no espaço Com certeza. urbano. Olha, Serafim... Combinado sim, com a construção nos leitos de cheia, obviamente. Sim, Ricardo. João, se me permitir, eu gostava só de dizer uma coisa, que é o compromisso pela permeabilidade dos solos na cidade não deve estar só no espaço público, deve também estar no espaço privado. E o que é certo é que todo o cidadão que tem uma parcela em espaço urbano tem a ambição de a impermeabilizar e de a construir na sua totalidade, sem entender ou sem ter consciência que essa sua parcela, o antigo quintal, tem também um valor nesta conversa que estamos aqui a ter. Com certeza. Não só o valor natural do que lá está plantado, mas também o valor da permeabilidade dos solos dessa parcela. E isso tem sido completamente descurado por PDMs, por planos pormenor, por plano urbano, porque a ideia é tudo o que é privado tem que ser construído. Olha, Ricardo, vamos mesmo ter que ficar por aqui. Agradeço imenso a ambos, ao Serafim. Com certeza que mais lá para a frente iremos aflorar estes assuntos todos, mas o nosso tempo é sempre limitativo. De qualquer maneira, foi um gosto em falar convosco. Um obrigado pela vossa sempre preciosa colaboração e até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima, obrigado. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.